pela educação pré-escolar, né? SEI, pré-escolar, infantil 4, 5. Aí são 2 SEIs, que é o Augusto Pontes, que é o da Escola Projeto Nascente, tem o Fundamental 1 e o Fundamental 2 e a EJA, Educação de Jovens e Adultos, à noite. São todos os segmentos. Certo, eu não coloquei modelos de estratégias para o Fundamental 2, eu pensei que era só Educação Infantil Fundamental 1, mas na minha fala eu vou dando exemplos. Eu acho que realmente eu não coloquei, eu pensei que era só Infantil e Fundamental 1. Tá ótimo. Pois, professora, a gente vai começar, né? A Joana, ela está gravando, a Joana é a coordenadora do Fundamental 2, né? Aí aqui a gente tem professores, como a gente comentou, né, de todos esses segmentos. Nós temos também alguns convidados, né, do distrito, que eu não conheço, mas a professora Joana conhece, né? Conheço. Aí depois a gente pode apresentar, não sei, né? A gente pode começar, né? Vou fazer uma breve introdução, aí a senhora já pode começar, tá certo? A professora Joana, eu não sei se ela vai querer falar alguma coisa, eu acho que ela teve que dar uma saidinha, né? Não, estou aqui. Tá aqui? Pronto, Joana. Então, pronto, a gente vai começar, tá bom? Ok. Queria agradecer à professora Robéria, né? Isso. Dizer para ela que é muito importante essa disposição, essa disponibilidade para ajudar o professor. Isso é fantástico, eu admiro demais essa sua atitude de ter atendido o chamado da Val. E a gente está muito feliz. Você pode ver que tem professores de educação infantil, fundamental 1 e 2, mas muito mais do 2. Não é por acaso, é porque as aulas já começaram, né? Do Fundamental 1 e Educação Infantil, e eles estão em aula. Mas, assim, o Fundamental 2 há uma necessidade muito grande de informações a esse respeito. A gente tem uma escola, como todas as outras, né, que se diz inclusiva, e a gente não pode só dizer, a gente tem que colocar para funcionar essa questão da inclusão de fato, até porque é lei e tudo. Mas, assim, a gente sabe das dificuldades que os professores têm. Então, quando a Val trouxe essa temática, eu fiquei muito feliz, porque a gente que trabalha nessa área, eu também trabalho, sou terapeuta também, e sou psicopedagoga clínica, e a gente sabe das necessidades, a gente sabe das dificuldades que os professores passam. E eu gostaria muito de agradecer e lhe acolher com muito carinho, tá, professora? Muito obrigada. Pronto. Então, tá professora Robéria, a gente está gravando. Tem algum problema? Pode, não, né? Bom, daí a gente pede também permissão aos professores, né, os convidados aqui presentes. E, assim, é com imensa alegria que a gente recebe hoje a professora Robéria, né? Robéria, professora doutora, né? Robéria Vieira. Desde já a gente agradece a colaboração, né? A participação dela, né? Assim, ela hoje está de férias na Universidade Federal do Ceará e, assim, né? Com grande alegria ela veio participar com a gente, né? Então, muito obrigada mais uma vez também. E a gente vai organizar da seguinte forma, né, esse nosso encontro. A gente vai deixar a professora trouxe os slides, né, ela vai falar um pouco, né, o que ela trouxe nos slides, e no segundo momento a gente vai deixar aberto para perguntas, né, no chat, quem quiser fazer alguma outra pergunta à professora, tá certo? Pode ser assim, professora? Pode, eu até vou... A gente marca, Val, sabe que eu falo demais, porque senão aí vai ficar só eu falando e o legal são as dúvidas de vocês, né? Quando der, eu acho que 40 minutos é o suficiente, né? Aí a gente para, aí a gente começa as dúvidas. Mas eu acho também que a gente pode fazer um diálogo. Vocês podem falando, né? Fazendo perguntas no decorrer, né? Vamos fazer uma coisa... Pronto, eu acho melhor assim. Tá ótimo, então. Então a gente vai apresentar os slides, tá certo? Vago agora não, como tem Fundamental 1, 2, eu estou pensando aqui, eu mudei uma estratégia, só depois que eu apresentar, que eu acho que os alunos, olha, eu acho, deixa eu fazer uma pergunta, gente, primeiro, aí eu vou apresentar um slide que eu tenho aqui, depois você apresenta o que tá bom? Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, primeiro, é um prazer, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e a gente discutir aquele assunto que está no chão da escola, né? Que a gente não pode mais fingir que não existe. E que incomoda, desorganiza o professor, a escola, desorienta. Se o professor não tiver
não souber falar sobre o assunto, né? Então, tudo aquilo que a gente não sabe falar, ou a gente não tem conhecimento sobre, realmente nos atrapalha. E o processo de inclusão, ele é um processo que vem há anos, desde os anos 90, mas é nítido que nós tivemos um processo muito voltado para formar os professores da educação especial, e agora é que nós estamos caminhando para esse diálogo, né, da biodocência, do ensino colaborativo, que é justamente o professor do ensino regular, da sala de aula, que ele fica com esse aluno muito tempo. Então, o que fazer, como fazer, né? Como é que eu posso proporcionar que esse aluno desenvolva o ensino e aprendizagem? Porque incluir, que acho que uma coisa que todos já devem saber, não é só a matrícula é o mínimo, já é direito garantido, ele chega lá e faz a matrícula. Mas é oportunizar, né, que esse aluno aprenda. Para oportunizar que ele aprenda, oportunizar também não é que ele acerte. E é legal que, como somos professores, nós temos uma mania de, não, eu faço a tarefa, tem que acertar. Então, o processo de aprendizagem é justamente quando o aluno acerta. E, na verdade, o processo de aprendizagem é quando o aluno pensa sobre, questiona sobre. Então, às vezes, ele não acerta nesse momento, mas ele pode acertar depois. Então, incluir essa oportunidade, oportunizar eu pensar em práticas pedagógicas, que é o tema do nosso, né, da nossa discussão hoje, que práticas pedagógicas eu posso proporcionar para que esse aluno possa incluir. Se eu estou trabalhando estou trabalhando com vegetação, se eu estou trabalhando com frações, se eu estou trabalhando com os estados físicos da matéria e eu tenho um aluno com deficiência intelectual, com déficit de atenção, como é que esse aluno vai participar desse conteúdo? Né? E como é que ele pode, como é que eu posso fazer com que ele se oportunize, que ele tenha esse acesso? Só que para isso, professor, aí eu vou compartilhar aqui um quadro que eu sempre inicio com, eu gosto de trabalhar o quadro das diferenças, né? Como eu sei que tem gente que são professores do ensino fundamental 2, né? Então eu acho que é trabalhar o professor ter condições de compreender o que é um aluno que tem deficiência, o que é um aluno que tem dificuldade de aprendizagem e o que é um aluno que tem transtornos mentais. Porque hoje na escola todos estão na sala de aula. A educação especial, ela trabalha com algo específico. Porém, a sala de aula comum, ela não vai trabalhar só com alunos com deficiente. A sala de aula comum, ela vai ter alunos que têm dificuldade de aprendizagem, ela vai ter alunos, hoje, a ciência já consegue diagnosticar crianças que têm ansiedade, que têm depressão, que são psicopatas, e eles estão na sala de aula. Então, se nós soubermos, nós não somos formados para ser médico, então não tem como a gente apontar e rotular. Mas a área da educação especial, a gente acaba se envolvendo um pouquinho com essas discussões, né? Porque para cada um dessa, existe uma forma diferente de trabalhar. E eu acho que, se o professor souber, pelo menos eu não sei o que é, mas eu sei que isso não é deficiência. Eu sei que isso é uma dificuldade. Então, se o professor pelo menos conseguir separar esses 3 blocos, eu acredito que a gente vai errar menos, porque a gente vai errar. Não é? Isso aí faz parte do ser humano. E o bom é errar, porque é uma possibilidade de você acertar, não é? Aí eu vou compartilhar aqui com vocês deixa eu fechar tudo e deixar só aberto isso, né? Que tem uma mania da gente. Eu não vou compartilhar só um quadro que eu acho que é muito legal. Aí eu não vou conseguir ver. Mas aí vocês me digam se está aparecendo, tá bom? É só esse quadro aqui, esses 2. Ainda não? Não, apareceu, mas sumiu. Apareceu, pronto. Apareceu, pronto. Então, eu vou colocar aqui Apareceu grande, Val? Numa tela maior?
Apareceu. Pronto, então vamos lá. Ai, eu não gosto de não ver a carinha de vocês, mas vai ser o jeito. Pronto. Então, assim, antes de nós começarmos a falar de prática pedagógica, nós temos que refletir um pouquinho sobre alguns conceitos que podem fazer com que o professor confunda, aponte, erre, que é super natural, mas que é importante que o professor se aproprie desses conceitos, porque o que eu tenho na escola? São conceitos que envolvem alguns alunos, né? A doença mental, que é algo, o nome, né, doença mental, algo assim, meu Deus, o que é isso? Né? Uma coisa que parece que na nossa época, da época da minha mãe, era proibido falar, né, de doente mental. E é tanto que os nomes foram mudando, foram ficando pejorativo, né? Então, hoje chama transtornos mentais ou transtornos psicológicos. Mas essa doença mental, o que é isso? O que é uma doença mental? O que é uma deficiência? Doença mental e deficiência mental, que hoje, né, por conta de ser nome muito próximo, a gente usa deficiência intelectual. Mas será que é a mesma coisa? Uma deficiência intelectual? Será que é a mesma coisa? Uma deficiência de uma doença mental? E o que são as dificuldades de aprendizagem? Que também vocês podem encontrar com o nome de transtornos funcionais específicos, né? Que são as dificuldades de aprendizagem. Que essa dificuldade de aprendizagem, ela está na escola. Nós temos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, eu tenho alunos que têm deficiência, e eu tenho alunos que têm transtorno psicológico, né? Aí, dentro desse foco todo, nós temos a educação especial, que quando ela surge, praticamente nos anos 70, a educação especial, ela trabalhava com tudo isso, porque a ciência não fazia essa diferenciação entre o que é uma doença, o que é uma deficiência e o que é uma dificuldade. Então, a educação especial, as pesquisas foram avançando e a educação especial foi modificando o seu público de atendimento. Então, hoje, ela atende um público diferente do público que atendia nos anos 70. Então, para você ver, gente, que pessoas com autismo, eles eram tratados como se fosse esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença, o autismo não é uma doença. Mas a ciência não tinha tantas descobertas e tratava todo mundo igual. Então, se eu dou um medicamento para uma pessoa que não tem a doença, olha o que vai acontecer, né? E a educação especial hoje, a gente utiliza, chega na escola, parece que a educação especial e a educação inclusiva é a mesma coisa, né? Quando alguém chega e fala, não, educação inclusiva, você olha para o professor da educação especial. E, na verdade, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que atende públicos específicos. A educação inclusiva é uma proposta de um sistema de educação do Brasil, que é um sistema inclusivo, e que ela vai atender todos que estão na sala de aula. A educação inclusiva é a educação que vai atender índios, negros, deficiente, quem sofre bullying, quem vive à margem da sociedade, quem sofre violência. Eu tenho a minha sala com 40 alunos, eu vou trabalhar nessa sala com 40 alunos, eu estou trabalhando sobre o sistema solar. E nessa sala, eu tenho alunos que têm dificuldades, que têm deficiência, e tenho alunos que sofrem bullying. Mas o conteúdo é aquele sistema solar. Como é que eu posso pensar em estratégia para oportunizar que esse aluno pense sobre esse conteúdo, né? Então, o problema é que a educação especial, por ela ter uma sala de recurso multifuncional, por ela ter um programa que o governo gerou, um programa de implantação de sala de recurso, programa de escola acessível, contratação de professores, de vários professores intérpretes, professores do AEE, professor cuidador, né? Então, ela é muito visível. Aí, aparentemente, a educação especial é como se as pessoas usam como sinônimo, mas deixar claro aqui para vocês que não são sinônimos, né?
A educação inclusiva ela é ampla. Dentro da educação inclusiva é que está a educação especial. Ok, gente? Posso continuar? Aí, eu vou trazer aqui um quadro para nós nos organizarmos como é que está dentro da escola. Desse lado aqui, mudou o slide? Vocês estão conseguindo ver? Mudou. Sim. Pronto. Olha que ninguém aqui é médico, ninguém estudou para isso, né? Mas nós temos isso, todo esse grupo que tem transtornos mentais, dificuldade de aprendizagem, e os grupos da deficiência e altas habilidades, ele está na minha escola, né? Só que minhas pernas alcançam aonde, o que eu posso fazer, até onde o professor pode desenvolver a sua prática pedagógica. Primeiro, nos transtornos mentais, você vai encontrar neurose, né? Dentro da neurose, você vai ter o toque, a histeria, a ansiedade, a paranoia dissocial, né? Então, toque é o que quase todo mundo conhece hoje, a ansiedade, né? Parece que o mundo hoje desenvolveu uma ansiedade. Porém, esse grupo aqui, o grupo que tem borderline, né, que é a fronteira entre a neurose e a psicose, a bipolaridade também, hoje você escuta muito, né, a sociedade escuta esse nome, bipolaridade está muito forte, a esquizofrenia, a psicose. Então, esse grupo de transtornos mentais, na maioria das vezes, ele não tem dificuldade de aprendizagem. Uma pessoa psicopata, na maioria das vezes, ele é inteligentíssimo, né? Ele pode ter paranoia e dificuldade de aprendizagem, ele pode ter comorbidade, mas só tendo transtornos mentais, ele não vai ter dificuldade de aprendizagem. Porém, e o professor, então, esse grupo é um grupo que precisa do clínico, precisa de medicamento, é o psiquiatra que vai acompanhar, é o grupo aonde, se você fizer todo o tratamento, as terapias, você vai ter sua vida muito bem, viver muito bem, caminhar, não vai ter nada. A esquizofrenia não é todo mundo louco, trancado, não. Tem pessoas que são esquizofrênicas e trabalham, e terminam faculdade, e têm uma vida perfeita, porque faz tratamento e terapia. Então, os transtornos mentais, como professora na sala de aula, você precisa apenas, você não tem muita o que fazer, porque é o clínico mesmo, é o médico que vai estar direcionando essas ações, ok, gente? Aí vem um grupo da dificuldade de aprendizagem. Eita, esse daí, eu acho que é o que vocês mais escutam, né? Esse menino tem hiperatividade, déficit de atenção, a dislexia é uma dificuldade na leitura, a descalculia, dificuldade nos cálculos matemáticos, né? A dislalia ou disfalia, dificuldade na fala, a desortografia, dificuldade na ortografia, disgrafia ou descaligrafia, dificuldade na grafia. Essas dificuldades de aprendizagem, eu acho que alguém já deve ter ouvido falar, né? Assim, a dificuldade de aprendizagem, o aluno precisa na maioria das vezes, fonoaudiólogo, né? Ele precisa fazer fono, ele precisa de psicólogo, ele precisa de psicopedagogo, porque essa dificuldade também não é uma doença. A ciência ainda não conseguiu descobrir como se tem cura ou não. Mas vocês já ouviram falar que tem alta, né? Por exemplo, meu filho mesmo tinha dislalia e ele fez fono e tem alta. Teve alta, pronto. Hoje ele caminha super bem. E quem tem hiperatividade, a própria hiperatividade, o déficit de atenção, mesmo que a família não fizer nada a vida inteira, a própria idade cronológica vai fazer com que essa criança, né, esse adolescente, vai amenizando, só que ele vai ter mais dificuldade de viver, porque, de ter regras, de caminhar no mundo, porque ele não teve as terapias que facilitariam bastante o seu dia a dia. Eles estão na sala de aula, eles estão na minha escola, e na maioria das vezes, essas crianças percebem
que o outro sabe ler e ela tem dificuldade. Então, aí ela pode ou se tornar o palhaço da sala, né, aquele que chama atenção, ou ficar muito fechado, né, porque ele não sempre não quer fazer nada, não quer participar. Mas o professor, ele precisa, o certo, que seria o ideal, é que a fono, a psicopedagoga, tivesse um diálogo com o professor da sala de aula comum, porque são coisas simples, são práticas simples que esse aluno pode desenvolver. Gente, a dislexia, exemplo, a gente não olha da esquerda para a direita, não é isso? A gente não faz a leitura, né? O olho vai da esquerda para a direita. Uma pessoa com dislexia, ele pode não olhar da esquerda para a direita, ele lê a primeira linha, aí depois passa para a terceira, como se fosse um zigue-zague. Aí a fono, a psicopedagoga vai dar dicas que o professor precisa saber. Às vezes, uma dica de você botar uma régua em cada linha, porque na hora que ele vai olhar, que o olho dele pula para a terceira linha, força ele continuar, porque quando ele pular, tem lá um papel, uma régua que o impede, que não tem nada. Né? Então, a dificuldade na fala, às vezes o sopro, né? Quem já foi é muito legal quando a gente passa por já assistiu uma sessão, né, de fisioterapia, de fono, de psicopedagogia ou de psicóloga, parece uma sala de aula. Né? Eles trazem jogos, dominó, todas as estratégias, produção de texto, só que qual é o objetivo é que muda, que o objetivo é fazer com que aquele aluno possa melhorar na sua fala, na sua grafia, na sua dislexia, né? Então, e está na escola. O professor sozinho é difícil, por isso que precisa desse apoio, não é? De uma equipe multiprofissional. A professora da educação especial, para alunos com dificuldade de aprendizagem, ela é para dar essa ajuda, é para dar esse apoio, porque esse aluno precisa de estratégias, às vezes, simples, não é? Para que ele possa vencer essa dificuldade, certo? E o atendimento educacional especializado, que eu acho que é as salas de recurso que a gente conhece bastante, que realiza esse atendimento, não só na sala de recurso, mas em outros ambientes. Aí ele trabalha com a deficiência. Elas estão na escola. Só que na sala de recurso, para o atendimento educacional especializado, eu não vou pegar alunos que têm dificuldade, que têm transtornos mentais. Eu vou pegar apenas os alunos que se enquadram nas deficiências. Por quê? Porque a deficiência é uma identidade. Eu não vou dormir síndrome de Down e acordar curado. Eu não vou dormir cega e acordar enxergando. Eu não vou dormir autista e acordar curada, até porque não é doença. Então, é o meu jeito de ser, é a vida inteira. Então, se eu sou cego, eu vou precisar de um atendimento especializado a vida inteira, até 60 anos, porque o cego vai precisar do braille, da bengala, da tecnologia assistiva, do celular adaptado a vida inteira. O surdo vai precisar a vida inteira da Libras, imagens, que a imagem facilita, não sei, eu não gosto de usar o nome facilita, não, mas ela proporciona uma mediação melhor. O deficiente físico, se ele tiver 5 anos, se ele tiver 20 anos, ele vai precisar de todo um aparato de órtese, de prótese, de tecnologias. E a deficiência intelectual, que vocês podem encontrar em alguns textos, como deficiência mental, a gente hoje, a educação, ela tirou o nome deficiência mental porque ficava muito próximo de doença mental. Aí as pessoas faziam uma complicação, né? Achavam que todo mundo era doente mental. A deficiência mental é uma limitação no processo de aprendizagem. O deficiente intelectual, ele vai precisar, ele vai aprender, ele tem condição de aprender, mas ele sempre vai precisar do algo a mais. Enquanto que numa sala de aula você vai trabalhar com as grandes navegações, aí o professor pode, gente, vamos ler o texto das grandes navegações do século XV, como é que acontecia, quais eram as caravelas, como foi quais foram os oceanos que passou.
O aluno com deficiência intelectual, se o professor falar isso, ele vai ficar voando na maionese. Ele vai precisar de uma imagem, vai precisar de um vídeo. Só que essa imagem, esse vídeo que você vai passar, não precisa passar só para o deficiente intelectual, você vai passar para a turma toda. Só que o deficiente intelectual, ele precisa desse vídeo. Os outros, você poderia muito bem ler o texto, depois pensar, e aí, o que vocês entenderam? Né? Só aí o que acontece? A deficiência intelectual, ela precisa de determinadas estratégias, porque só perguntar o que você entendeu, sem antes dar o aparato às vezes, do estilo de aprendizagem dele, que é muito visual, auditivo, né, através de jogos. Então, não adianta. Aí a gente tem hoje o transtorno global de desenvolvimento, né, que já está mudando o nome, todo mundo conhece como autismo. O autismo, ele tem cada aluno com autismo, ele é diferente. Nós temos o autismo Asperger, que ele não tem problema nenhum de aprendizagem, ele aprende muito, né? Ele vai ter as outras características, que é a dificuldade da socialização, interação, e o autismo, ele precisa desse atendimento a vida inteira. E os alunos que não têm deficiência, que são os que têm altas habilidades ou superdotação, né? Esses alunos com altas habilidades e superdotação, eles têm eficiência, eles não têm deficiência. Porém, é essencial que trabalhe com ele, porque, às vezes, o ambiente, a sala de aula que ele está, ele não consegue ir além, e isso pode causar, ele pode desenvolver alguns transtornos mentais, pode causar o abandono, a evasão, porque e o alto habilidoso, quem tem alta habilidade, não é em todas as áreas, ele só tem alta habilidade, às vezes, na matemática. O Einstein, ele se alfabetizou com 10 anos, ele foi dito como deficiente intelectual, porque não sabia ler e escrever, e ele é o pai, né, da física. Porque a alta habilidade, ela pode ser em uma área ou em várias, mas a maioria tem uma alta habilidade em uma área. E no mundo que vive, ele não pode, eu só gosto de matemática, mas ele vai precisar da geografia, da história. Então, como é que eu transformo que esse aluno queira aprender todos os conteúdos que envolvem a sociedade, né? Então, eu queria iniciar, aqui eu vou finalizar aqui essa parte, iniciar fazendo essa diferenciação, né, para a gente compreender o que a gente tem na escola. Então, na escola, na sala de aula de cada uma aqui, você pode ter os 3. E para cada aluno, você não pode fazer tudo igual. O olhar do professor, o professor não precisa saber, eu não sei, será que esse menino tem deficiência intelectual? Será que esse menino tem dificuldade? Não, o professor precisa se estranhar. Eu tenho um estranhamento, ele causou, não, tem alguma coisa estranha. A partir do momento que ele viu que tem alguma coisa estranha, aí ele tem que chamar a professora da educação especial, porque a professora da educação especial, oficialmente, é o professor especialista na área, que ela não sabe tudo, mas ela vai buscar informações. Olha só, como é que o professor pode causar esse estranhamento? Imagina só, eu sempre falo esse exemplo na sala, todo mundo aqui já tem, quem não tem filhos, mas já tem netos, sobrinhos, né? Criança pequena. Quando uma criança de 4 anos, 3 anos, você dá um brinquedo para ela, e ela quebra o brinquedo, geralmente, qual é a atitude dessa criança? Um menino na escola com 5 anos, ele quebrou algo. Quais são as atitudes que esse aluno toma? Um de cada vez, senão eu não escuto. Então, qual é a atitude? Olha, você tem, eu tenho um celular. Hoje o menino não tem mais brinquedo, hoje o menino tem celular. De repente, esse celular quebra. Qual é a atitude que esse aluno faz? Quais são as atitudes? O que vocês acham? É só lembrar dos filhos, dos sobrinhos, das crianças.
Eu acho que ele chora. Isso mesmo. Ele chora. E outra coisa ele faz? Ele esconde? Ele pode esconder, e é tão interessante que eu não estou vendo o chat, não, tá bom? Aí quem tiver, Val, se tiver alguma coisa no chat, aqui fala, tá bom? Ele joga no chão, zangado. Porque são atitudes básicas. Porque ele pode, e interessante, quando ele esconde, ele olha para a gente, você já percebe o que foi que você fez. Uma mãe, né? Ela já percebe, a professora também, porque ele esconde e fica olhando, né? Ele esconde, ele chora, ele se joga. Então, essa a ciência explica, né? Que são as suas atitudes que você tem. Só que você pode ter um aluno que, quando ele quebra, ele não esconde, não chora. Ele olha para você e fica olhando, 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 e o prazer dele é olhar e ver você se agoniar, ver você ficar nervosa com outro colega. Ele olha, olha, olha. Então, o que o professor... Ai, esse menino é esquizofrênico, é psicopata. Não, não é isso. O que nós temos que saber é que tem alguma coisa estranha. Quando eu sei que tem algo estranho, então eu tenho que pedir ajuda. Aí a coordenação da escola, a professora da educação especial, a gente vai fazer aí vamos fazer uma investigação. Porque ele também, como eu já vi vários, ele também esconde, tem o prazer de ver o outro gritar. Aí quando você faz a investigação, o estudo de caso, você pode descobrir que na casa dele todo mundo bate, ele apanha, ele vive violência. Então, ele não tem doença mental, né? Ele é um contexto familiar, que aí pode desenvolver, né, ansiedade, né, traumas. Por isso que é preciso. O nosso papel é perceber que tem alguma coisa de errado. E a gente percebe quando o professor tem essa noção que existem as dificuldades, as deficiências e as doenças. Então, isso nos ajuda, né? Aí eu chamo alguém, espera aí, Val, vem aqui, que esse menino aqui tem alguma coisa estranha. Aí nós vamos investigar o que é. Gente, aí, a partir dessa investigação, claro que a professora do AEE também não é formada, eu não sou formada, não estudei, não sou médica, para apontar, para dizer se o menino é deficiente intelectual, se ele tem dificuldade de aprendizagem, mas a gente tem alguns testes, né? A gente faz algumas estratégias, faz observações, faz entrevista, aí com resultado, nosso parecer é pedagógico, ele não é um parecer clínico, é pedagógico. Aí, com esse resultado, a gente pode chamar a professora, né? Chamar a mãe para levar numa psicóloga, levar numa fonoaudióloga, para o ideal, o primeiro passo, o primeiro profissional é o psicólogo. Ele é o profissional que estudou para isso. Porque o psicólogo, através das sessões, das terapias, ele consegue perceber, né, se é uma dificuldade ou se é uma doença, né? A deficiência é mais simples perceber. Aí ele encaminha. Se for, você pode ver, depois o psicólogo, ele faz algumas terapias ao psicólogo, sessões, ao psicólogo diz, não, mas tem que levar ele no psicopedagogo, que aí ele, se for dificuldade da fala, ele encaminha para a psicopedagoga, para a fono, e quando ele percebe que é uma doença, que já está tendo traumas, aí ele encaminha para o psiquiatra, né? Que psiquiatra hoje todo mundo deveria ir, né? Porque hoje nós vivemos num estresse danado, desenvolvendo ansiedade, toque, que não é médico de doido. Essa história dos anos 60, da nossa avó, não existe mais, né? Aí ele encaminha isso. Mas na escola, nós temos todo esse público. E ele está na nossa sala de aula, e o que fazer, né? Então, como eu não posso fingir que aquela pessoa está ali, porque incomoda o professor. Ai, meu Deus, deixa eu desligar aqui, viu? Eu pensei que tivesse deixado... Vou só mandar uma mensagem que eu estou em live. Viu? Então, e aí, gente? A partir daí, alguém tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo, professora. Eu
Eu acho que é interessante essa perspectiva, né? Porque, na verdade, sempre, né, os professores mais antigos, ou mesmo que a gente ouve falar, sempre na sala de aula houveram os problemas, né? Tiveram os problemas desde o tempo da vovó, né? E só que naquele tempo as estratégias eram outras, né? Você levava logo aquelas palmatórias, né? Isso. E o aluno se desviava do comportamento padrão, né? Umas palmatórias resolve, né? Resolve aí, vai ficar bonzinho, né? Então caroço de feijão, ajoelhar. Quer dizer, isso se via nesse. Era um caso de polícia, como se diz, né? Qualquer coisa é caso de polícia. E quando não, né? O problema era uma questão familiar, né? Era uma questão familiar, era uma questão orgânica, né? Ficar de costas para a parede com o chapéu de burro, eu não gosto dessas lembranças, não, viu? Eu não gosto disso, não. Eu tinha muita raiva disso. Eu era revoltada quando eu vi um professor fazendo isso com um amigo. Uma vez ela tentou fazer comigo, de botar um chapéu de burro e botar atrás da parede. Eu rasguei o chapéu e mandei ela tomar naquele lugar. E a minha mãe foi na escola e a professora conhecia os 4 cantos da escola, porque a minha mãe disse para ela quem é que era doido ou quem era burro. Minha mãe era uma boa psicóloga. No instante, a professora entendeu que quem mandava lá não era ela, não. E sem contar, Roseli, Luiz Gonzaga, né? Uhum. Sem contar que a escola, os alunos, como Luiz Gonzaga colocou, existia uma evasão escolar. Quando o aluno não conseguia acompanhar, ele mesmo saia da escola. Por isso que eu fico assim, muito irritada quando o povo diz assim, a escola pública antigamente era melhor. Claro, ela não atendia todo mundo, ela não era universal. Como é que ela não vai ser boa? Com 15 dias de aula, tendo 15 dias de aula, o professor, que nós conhecemos nossos alunos, o professor já consegue definir quem os alunos que conseguem acompanhar e chama os pais. Chamava os pais, né, para dizer, olha, seu filho não faz tarefa, não faz isso. Muitos dos pais diziam o quê? Eu vou tirar esse menino da escola, esse menino não dá para os estudos, não. Então, a própria escola expulsava o aluno. Então, só ficava, depois de 3 meses de aula, só ficavam aqueles que conseguiam acompanhar como se fossem iguais, mesmo sabendo que são diferentes, né? Hoje, tudo caiu nas nossas pernas. Aí, o que acontece hoje? O aluno não vai mais embora por causa dos programas sociais. Então, o professor não tem mais o que resolver. Vai ter que resolver. O aluno não abandona mais. Ele está lá todo dia, todo dia, todo dia. Então, o que antigamente era apenas a metade da turma saía, abandonava. Gente, vocês já ouviram falar de alguém publicar sobre evasão escolar? Não existe mais evasão escolar, né? Oficialmente, entre aspas, né? Oficialmente, não existe mais. Mas por quê? Por conta que a escola hoje é universal e os programas sociais obrigam que todos fiquem na sala de aula. E o professor agora vai ter que trabalhar com todos. Eu acho que quem levantou a mão tem o Estênio, pode falar. Só um depoimento, eu estou trabalhando com EJA. Tem uma aluna que ela disse que não ficou na escola porque apanhava palmatória e os professores diziam que ela era burra. Ela não suportava a escola. Então, assim, só para lhe reforçar a sua fala, com um depoimento, né, de uma aluna minha que fala isso, tá? Era o que acontecia, né? E com os alunos com deficiência, o que nós percebemos hoje, nos anos 2000, o que está acontecendo com os alunos com deficiência? A própria família, ela acompanha eles no ensino, elas acompanham na educação infantil, 1º ao 5º ano. Quando chega no ensino fundamental 2, de forma abrupta, aquele aluno,
ele passa a receber 10 professores, 8 professores. Ele sai de 1 ou de 2, né, para 10 e 8. Então, e a mãe, ela cansa também de estar sempre levando e sempre no olhar, que às vezes não é na fala, é no olhar do professor, ela vê que ele não acredita na potencialidade do filho, ele não conhece, ele desvaloriza. Então, aí nós temos o quê? Muitos alunos ficam no 5º ano, atingem a idade e vão para a educação de jovens e adultos. Quando a família coloca jovens e adultos? Porque é raro os que conseguem chegar. Aí a gente vê os que chegam na faculdade mesmo. Qual é o nosso maior público na faculdade? Deficiência física, porque ele não tem nenhum problema cognitivo. Às vezes é só cadeirante, né? Às vezes é só físico mesmo, motor. Deficiência visual e surdez. Você vai ter, hoje, a Faculdade de Educação, ela tem 35 alunos com deficiência, só na Faculdade de Educação, são 35 alunos com deficiência. Apenas 2 têm deficiência intelectual, apenas 2. E os outros todos, e autismo, né? Autismo é um número maior, que o autismo também, na maior parte das vezes, ele não tem problema de aprendizagem. Ele aprende muito bem. Às vezes, até ele é confundido com alta habilidade, né? Aí a gente teria que saber essa diferenciação, que o autismo e a alta habilidade. Eu tenho alunos autistas que eles têm dificuldade de aprendizagem, porém eu tenho alunos autistas que eles são super inteligentes, aprendem muito rápido, é até confundido com alunos com altas habilidades. Eu acho que outra pessoa queria falar. Val, agora tu pode passar esse vídeo, viu? Pode passar os slides, né, professora? Pronto. Como assim, eu vi, né? Eu disse, não, porque geralmente a gente fala isso muito. Eu disse, não, acho que eu vou iniciar fazendo essa diferença, porque acho que vai ajudar a gente a nos encontrar, não é? Saber que eu tenho que... As práticas são diferentes, né? As práticas pedagógicas, o professor sozinho, ele vai ser difícil. Por isso que, para ter uma proposta de inclusão, é preciso uma rede de apoio. Né? É preciso a professora da educação especial, a coordenação da escola, é preciso a gente falar de um aluno real, fazer uma formação dentro da escola, a escola como loco de formação, mas para falar de um aluno real, aquele aluno que está ali na minha escola. Lia, pode falar, Lia. Boa tarde, Roberto. Olha só, todo ano a gente recebe, né, bastante aluno com deficiência, de várias formas, e aí a Val sempre está para nos apoiar. Quando eu percebo alguma coisa, eu direciono para ela. Mas eu vejo também uma dificuldade, muitas vezes, da família em aceitar, ou os que aceitam, eles querem que a gente seja professora particular dessas crianças, que a gente fique exclusivamente com eles. Enquanto que não tem como a gente fazer isso, porque a gente tem 27, 30 alunos numa turma. E aí, esse ano, tem uma expectativa em relação a uma mãe, que justamente por isso, porque ela veio de uma escola particular e ela já vem assim com um leque de material que ela disse que tinha, que ela acha que vai encontrar na escola pública. E a gente não tem todo aquele material, jogos e tudo, para ser trabalhado de uma forma que, para a criança, com certeza é bem melhor. Mas aí a gente não tem todos esses recursos. E assim a gente vê também a expectativa da família em relação ao nosso trabalho para com essas crianças. Eles não conseguem compreender que existem outras crianças na sala, que não posso ser exclusiva daquelas crianças. Existe essa dificuldade também da família. Lia, assim, a escola particular, eu não sei, aí não é inclusão, né? Eu acho que a escola particular, ela não trabalha numa proposta de inclusão, nenhuma que eu conheço, né? A não ser, eu acho que tem uma escola Canarinho, uma escola Vila, algumas escolas de ponta, né, que elas já trabalham dentro dessa proposta. A maioria delas, elas olham... A escola particular, eu fico assim, eu não consigo entender, porque ela contrata fonoaudióloga, ela contrata fono, psicóloga, psicopedagoga, e ela não contrata professora da educação especial.
é como se fosse o clínico. Não é clínico, é o pedagógico. O aluno de manhã, ele vai para a aula, viu, Lia? Se é o terceiro ano, ele vai participar daquela aula, daqueles conteúdos. Então, a mãe olha para ver o desconhecimento da família. Se o menino está de manhã, aí ele está fazendo outra atividade, isso não é inclusão, eu estou excluindo total. Quer dizer, todo mundo está fazendo uma atividade e esse aluno está participando de outra atividade completamente diferente, porque na hora da sala de aula ele tem que participar daquela atividade. Se é jogos com todo mundo. A gente vai ver qual é a diferenciação que a gente pode fazer, mas o conteúdo é o mesmo. O que, no caso, a gente pode proporcionar é um vídeo, né, uma música, algo assim. Se eu estou trabalhando no texto de uma música, ele ouvir aquela música, que na verdade é para fazer com todos, sem distinção. Isso, é isso? Isso mesmo. Eu também compreendo dessa forma. Só que às vezes a gente é cobrado de outra forma. De outra forma, é. E na escola particular, eu já vi várias, tenho algumas observações, não é? Porque eu trabalho, meus alunos, eu tenho a maioria dos alunos da pedagogia, eles trabalham nas escolas particulares, então eles trazem, né, os seus depoimentos. É como se tira o aluno da sala e fica ali fazendo outra atividade completamente diferente. E essa não é a proposta. A proposta é que o aluno participe desse momento de inclusão, desse momento no terceiro ano, no sexto ano, e no contraturno ele tenha outras atividades, que essas outras atividades são super importantes para o desenvolvimento dele. E sem contar, gente, que, exemplo, hoje, gente, acho que vocês estão ouvindo, né? Acho que está ouvindo o som, ou não? Está ouvindo só a minha voz? Sim. Então tá bom. Escutando bem. Deixa aqui a porta. Professora, com licença, a Lia estava com a mão levantada, Lia. Ela já respondeu, Joana. Ela está respondendo. Na verdade, já respondeu, eu já entendi perfeitamente. Obrigada. Aí, assim, porque o aluno ele não pode estar só na escola regular, só de manhã assistindo aula. Ele precisa dessa terapia, desse apoio dos pais. Lia, a família é difícil porque existe um momento da negação. Nem toda família quer ter, ela aceita de imediato, e é normal não aceitar, sabe? Eu me estranho se de repente você recebe como pai que o seu filho tem autismo, tem deficiência intelectual, e você, ai, que coisa boa, um presente de Deus. Então, é você que não está normal. Eu já causo estranhamento, porque o normal é você ficar com medo, você ficar nervosa, você ficar não aceitar, porque não é a deficiência que eu não aceito. É porque, como pai, como mãe, por viver nessa sociedade, você fica com medo, se eu morrer, quem vai ficar com ele? Como é que vai ser? Como é que ele vai para a escola? Quem vai cuidar? Que trabalho vai ser? Então, os pais, essa preocupação, que nesse primeiro momento é o da negação. O que não pode acontecer é você não sair da negação. Por isso que, quando um pai tem um filho com deficiência, eu sempre oriento que ele procure um grupo. O poder público deveria fazer isso, mas, infelizmente, não faz, né? A gente acaba indo para as instituições filantrópicas, né? Aí tem lá, grupo, amigos de pais, amigos de pais, amigos de autismo, né? Pais com crianças com deficiência intelectual, tem várias associações que é bom nesse momento, porque as associações, elas vão refletir, vão ter encontro de pais, para eles começarem a entender o que é. Quando os pais não fazem isso, eles acabam achando que eles estão sempre buscando a cura, né? Eles estão sempre buscando a cura. Leva só para o clínico, e, na verdade, é uma identidade, né? É natural, por isso que o legal seria ela perguntar, né? Você participa de alguma associação, né? Ou até, como professora, a gente entra na internet, procura, tem os amigos aqui, amigos de criança com deficiência intelectual, com autismo, para que ele possa, porque ali ele vai ver
várias famílias, então ele vai conseguir se enxergar um pouquinho, né? E perder o medo. Só, Lia, que eu também já tive um aluno que a mãe dele mudou ele em 14 escolas, porque toda a vida que a coordenação chamava para dizer que ele precisava de um acompanhamento, a mãe dele mudava de escola, ela não aceitava. Aí, mas essa é uma realidade, né? Que também está além das nossas pernas. A gente não tem como resolver. Aí eu trouxe aqui a importância de um novo olhar, né, da prática pedagógica. A importância desse olhar é porque os meus conteúdos são... Eu vou trabalhar os conteúdos. A escola regular, ela tem um grande papel da escola regular é a sistematização do conhecimento acumulado pela sociedade. É um dos grandes papéis. Né? E depois transformar de forma íntegra o ser humano para que ele possa participar, refletir, mas é sistematizar os conteúdos, né? Então, que prática é essa que eu vou trazer? Aí, no segundo, pode passar o slide, Li. Aí eu trago para vocês, né? Aí eu trouxe, assim, para a gente pensar um pouco, um texto da Franco, de 2016, que eu achei muito legal. Eu disse, eu vou levar isso daqui, né? Que ela diz: a prática docente é sempre uma prática pedagógica? O que é, afinal de contas, o pedagógico? O que caracteriza uma prática pedagógica, né? Porque a gente usa prática docente, minha prática docente, minha prática pedagógica. Então, para a gente pensar, né? Que, de acordo com Franco, a Franco, que é Maria Tal Franco, ela faz uma diferenciação entre a prática docente e a prática pedagógica. Aí, no outro slide, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho. Pode passar. Né? Aí, então, ela faz o quê? Desalinhando esses conceitos. O que ela chama de prática pedagógica? Ela chama aquilo que a gente realiza, né? É aquela prática que se organiza, interpreta as intencionalidades de um projeto, né? É os conteúdos instrucionais, é a teoria da instrução. Essa é a prática pedagógica. É aquele planejamento que você tem uma intenção de conseguir. Já a prática docente, ela é direcionada pelo pensamento reflexivo, por um pensamento crítico. Então, você realiza a prática pedagógica e a sua prática docente, ela é uma reflexão sobre a minha prática pedagógica, né? Então, como é que eu consigo... Toda aula, quando termina uma aula, você consegue refletir sobre, né? Poxa vida, será que esse aluno aprendeu como foi? Então, essa reflexão, esse pensamento crítico reflexivo é o que a Franco chama de prática docente. E a prática pedagógica, ela chama do planejamento, né, organizado, a intencionalidade, é isso que ela chama. Já está dentro do carro. Pode passar. Aí, o que é que nós vamos ter? A gente vai ter que, a partir dos anos 90, foi implantada a educação inclusiva nas escolas públicas, né? Não só públicas e privadas, que ela vem questionando, né, por alguns educadores, em termos da formação do professor para essa inclusão. Então, poxa vida, eu agora vou receber os alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, eles vão estar lá, mas que formação é essa que eu vou ter? Né? Como é que eu vou agir? Então, muitos professores também, como o AEE acontece, né, na sala de aula, na sala de recursos multifuncionais, e a ausência de material, que até a Lia acabou de colocar agora, né, condiz com que o autor está trazendo, a ausência de material e a ausência de um diálogo, né, dos docentes da sala de aula comum, que é o que a gente chama de ensino colaborativo. Então, poxa vida, a professora Val, ela é a única para trabalhar com com 3 escolas. Então, é impossível ter um trabalho colaborativo de intencionalidade em todas as escolas que ela acompanha, mas atender os alunos, né? Então, foi implantada a inclusão, só que a rede de ensino
né? O próprio Ministério da Educação, a gente precisa repensar, porque o professor, para a inclusão acontecer, precisa ter um diálogo com o professor da sala de aula comum. Esse diálogo, porque essa professora do AE que vai dizer, olha, o João, tenta fazer com o João assim, vamos ver se dá certo. Ela vai dar dicas para você, ela não vai planejar com você, ela não vai dar aula para você, mas ela vai dar dicas de como você poderia trabalhar com o João na sala de aula comum, que tem deficiência visual, que tem deficiência auditiva, que tem dificuldade de aprendizagem. Ela vai auxiliar. Então, isso, quando a educação inclusiva foi pensada, ela foi pensada dentro dessa proposta. O pensar da educação e a prática é que pode ser coisas diferentes, né? Na prática, a gente vê que a gente tenta o máximo, né? Porém, se nós tivermos realmente esse ensino colaborativo, um diálogo com os professores, a inclusão acontece. Pode passar. Aí eu trago, né, ao dizer da Mendes, que o ensino colaborativo é um dos modelos de prestação de serviço de apoio, né, na qual um professor da sala de aula comum e o professor da educação especial, eles dividem, eles planejam, eles instruem, ele avaliza, né, esse grupo heterogêneo. Então, esse ensino colaborativo, ele é o que hoje a gente busca, né? Poxa vida, a professora da educação especial precisa trabalhar de uma forma que ajude as professoras da sala de aula comum. Porém, ela tem que ter tempo para fazer isso. E não atendeu. Tem uma professora do AE, a Val sabe, que atende 50 alunos, gente. Então, com que tempo ela vai atender 50 alunos? É impossível. Viu? Estênio, pode falar. Pode passar, Val, o outro slide. Oi, eu acho que eu não estou ouvindo, não, Estênio. Acho que será que teu microfone está desligado? Estênio. Eu desliguei o meu microfone, que às vezes pode dar microfonia. Pode ligar o seu e falar. Estênio, oi. Eu acho que ele não está conseguindo. Mas quando ele conseguir, a gente fala, né? Então, olha só. Para construir essa ação... Opa, desculpa, Robéria. Eu fui clicar no microfone e foi derrubar o microfonezinho do ouvido, tá? Aí não conseguia. Mas, assim, eu queria só fazer um relato, como professor de matemática no Fundamental 2, das dificuldades que é esse trabalho. E, assim, não por falta de querer, né? De concordar e procurar ajudar. Mas, assim, é muito mais difícil, creio que no Fundamental 2, porque, principalmente, que ele já se distancia mais da questão do processo inicial de alfabetização e distancia mais, exige mais do professor o acompanhamento. E, assim, em certos momentos, eu queria relatar, aconteceu no 7º ano, eu consegui com que um aluno que tinha autismo, através de material concreto, ele conseguia resolver as expressões algébricas. Expressões numéricas e algébricas, tá? Com material concreto. Ou seja, não é impossível, mas, assim, nem todo momento a gente tem essa facilidade desse acompanhamento. E, assim, não seria o acompanhamento que um profissional do 6º ao 9º talvez precise, seria uma pedagoga como a professora Val. Mas, assim, professores que tivessem nas áreas afins para estar acompanhando e estar direcionando esse trabalho para atender às necessidades, tá? Então, assim, infelizmente, a gente não tem esses recursos humanos na nossa escola, tá? Obrigado.
Professora Sombra, obrigada. Eu entendi, né, o que você quis dizer. A gente não tem, porque a educação, ela diz que é prioridade, mas acaba não sendo prioridade pelo poder público, né? Acaba não sendo essa prioridade. Mas, exemplo, eu trabalhei numa faculdade, eu trabalhei na Universidade Federal do Acre, né? Antes de vir para a Federal do Ceará. E lá tinha disciplina de educação especial nas licenciaturas. Então, e no estágio, eram 2 professores no estágio. O professor de matemática e a professora e uma pedagoga na disciplina. A disciplina, todos os estágios tinham 2 professores, de letras, física, química, eram 2 professores. E a disciplina de educação especial era obrigatória nas licenciaturas, que é uma vergonha que aqui na UFC essa disciplina ela não é obrigatória na licenciatura. Ela só tem na pedagogia. Olha que absurdo. Como é que a gente faz formação inicial se um aluno sai do curso de História, do curso de Matemática, e ele pode sair do curso dele, porque tem ela como optativa, ele pode fazer lá na pedagogia, mas ele pode sair do curso e nunca ter visto nada de deficiência, dificuldades, né? E era muito legal, porque quando eu trabalhava com aluno, eu trabalhei na matemática, né? Meu marido é formado em matemática, aí ele também me ajudava muito. Aí a gente ia trabalhar as frações. Eu não sei matemática, mas eu, como professor, eu dizia assim, mas a fração é para quê? A gente trabalhava de uma forma conjunta, unívoca, né? Ele dizia, Robélia, você faz a fração, a função, né? Função de segundo grau, função de segundo grau, né? Ele disse assim, eu disse, mas isso na prática eu posso usar onde? Aí ele, não, você no skate, né? Naquele skate pode fazer a função. Aí eu disse, então a gente leva a isso. Então, assim, eu não sei o conteúdo, mas eu sei as estratégias. Então, quando o professor de matemática me dizia, eu fazia perguntas para ele levar para o cotidiano. Então, era muito legal e deu muito certo, né? Mas, infelizmente, isso não acontece em todas as faculdades, né? Nas disciplinas. Então, a professora da educação especial, mesmo não sendo da área da matemática, mas se você sentar junto e pensar junto nas estratégias, a gente até consegue, não consegue em todas, né? E assim, a gente nunca vai ter um professor de cada área, uma pessoa formada em química, em física, né, atuando. Então, é um trabalho colaborativo mesmo. Você sabe o conteúdo específico e eu entro com as estratégias. Aí a gente conversando. Mas aí a professora tem que ter tempo para sentar com os professores, que é aí onde vai a nossa maior dificuldade, né? Porque ela atende os alunos ou atende os professores, né? Aí é onde está. Depois eu vou trazer para vocês um exemplo de uma escola mas não é nem em Fortaleza, uma vergonha, né? Não é em Fortaleza, é em Maracanaú. Exemplo, para trabalhar com alunos surdos, precisa do intérprete, que é normal, né? O intérprete, que é normal. Só que o AE para surdez, acho que vocês já ouviram falar que o atendimento educacional para surdez, ele tem 3 momentos didático-pedagógico, que chama assim. Por quê? O aluno surdo vai lá para a sala do estênio. Aí tem um intérprete, vai interpretando, tal. Só que os conteúdos são muito abstratos. E tanto a surdez como a deficiência, as deficiências, a abstração é mais difícil. Então, esse aluno vai à tarde, ele vai para o AEE. Mas o AEE para a surdez não é um dia nem 2 dias, não. São os 4 dias. É de segunda a quinta que esse aluno surdo tem que ir para o AEE. Aí, vamos supor, na segunda-feira, ele vai aprender Libras com o professor surdo, que ensina a língua Libras. Na terça-feira, ele vai aprender o português com outro professor formado em letras Libras, para ensinar o português. E na quarta e na quinta, ele vai trabalhar as temáticas de história, geografia, química, matemática. Aí, geralmente, a gente se organiza, né? Eu fico com história, geografia e ciência. Você fica com matemática, física e química. É o professor do AE que tem mais habilidade para isso. Por quê?
Como é que eu vou trabalhar o que é a zona abissal com o aluno surdo só na interpretação? Então, aí o professor vai botar o tema, né? Oceano. Então, aí ele constrói várias coisas de oceano, maquete e tal, para a partir dali ele vai trabalhar com todos aquela temática, com todos os alunos surdos, com 5, 6 alunos, para quando chegar na sala de aula, o aluno já tem uma compreensão do assunto. Lá na escola de Maracanaú, nessa sala de recursos, gente, tem 7 professores para trabalhar, e o total de alunos surdos que é atendido são 19. São 7 professores no AE, na sala, mais a professora do AE, que atende as outras deficiências. O problema é que isso não é lei, é pelo bom senso, pela boa vontade do secretário. Na hora que o secretário muda, ele não vai dizer 7 professores para atender esses alunos, não, aí muda, né? Aí bota uma professora do AE para atender alunos com deficiência, com dificuldade, com tudo. Deficiência auditiva, visual, deficiência intelectual. Mas o AE para a surdez, ele é totalmente diferente do AE para as outras deficiências. Aí, por isso que aí a gente não caminha. Aí eu sempre digo assim, por isso que a população surda, a comunidade surda, ela não aceita, ela quer escola bilíngue, ela não aceita o AEE. Aí eu sempre digo na minha sala, se eu tiver um filho surdo, eu não vou para a escola, porque cadê os 3 momentos didático pedagógico? Se a professora não souber profundamente Libras, isso não é inclusão. Tem que saber, né? Não é saber Libras, aprender Libras com o aluno, não. É saber profundamente Libras. A professora do AE. Então, assim, a política ela está bem escrita, bem organizada, bem direcionada. Mas no chão da escola, a gente precisa lutar. Então isso não dá certo. Aí nós temos 2 opções. Ou a gente luta para o poder público, porque tem dinheiro, esse país tem dinheiro, e não é pouco, não, é muito. Vocês estão vendo aí, 3 anos de pandemias, com um governo que precisa pensar quais são os seus projetos, a proposta, e nós estamos comendo todo dia, comendo, recebendo salário, então esse país tem muito dinheiro. Então, ou a gente luta para que se efetive o que está na política, ou a gente vai fazer o que o governo quer. Não, bota os meninos tudinho numa escola, trancado numa sala de aula. A gente só aprende na troca com o outro. Se eu não posso, se eu botar 5 alunos com síndrome de Down numa sala de aula, só os 5, eles vão trocar o quê, gente? Eles vão aprender o quê? A gente só aprende na troca. Se você vive com um pai músico, você vai aprender a gostar de música. Se você vive com alguém, se no seu grupo, na sua casa, tem alguém que gosta de física, você acaba se apropriando da física, né? Se alguém é médico, você acaba falando sobre os conteúdos da medicina, porque é na troca que a gente aprende. Então, eu não posso botar 5 autistas tudo na mesma sala, porque não vai trocar. Mas a gente tem uma luta que não é fácil, é uma luta forte, porque lutar para que o poder público, que aí não é município, estado, não. O MEC, ele é o responsável técnico e financeiro. O MEC é o responsável para elaborar programas, é o MEC que tem o dinheiro, é ele que manda. Então, a gente luta para que esse poder público do Ministério da Educação realmente efetive o que a política diz, ou a gente vai... Aí a gente vai estar com o discurso de que a inclusão não é legal. Para mim, a melhor coisa é a inclusão. Mas se ela tiver de acordo com o que está no papel, né? Tá difícil, então, viu? Com esse nosso ministro. Tá mais difícil ainda. A educação vai virar um caos. Gente, nós estamos 3 anos sem nenhum projeto de educação especial. Nenhum. Só funciona os programas que já existiam, que é a escola acessível, sala de recursos multifuncionais. Os outros, não existe um programa novo. O Ministério da Educação criou modalidades específicas, criou até a surdez como uma modalidade, mas não tem um programa. Aí fica difícil. Mas a gente vai... Amanhã há de ser outro dia. Gente, tudo vai passar. A gente vai superar, porque a educação não vai ser destruída. Então, vamos lá, né?
Então, o que eu posso fazer da prática pedagógica? Pode passar, Val. Aí eu trago algumas dicas, né? Construir uma relação de diálogo com os outros professores e com a gestão, com a rede de apoio da educação especial, que a gente está falando isso, né? Sempre família, o professor da educação especial está próximo de vocês. Os alunos precisam compreender as condições do colega, isso é importantíssimo. Primeiro dia de sala de aula, você pede à mãezinha para não levar aquele aluno que tem deficiência, porque você vai juntar seus 30 alunos e a gente vai conversar sobre o que é. Se ele é autista, se ele é deficiente intelectual, se ele é surdo, você tem que dar os nomes, nada de nomes infantilizados. Você vai dizer, você vai fazer vivências com a turma, para dizer, olha, ele se incomoda com isso, ele se desorienta, você pode trazer uma história, um vídeo, porque você precisa mostrar para os alunos a condição daquele aluno que ele é diferente. Ele não pode ser tratado igual. Ele precisa ser tratado diferente para que a igualdade aconteça. Então, isso, ele é deficiente, é o nome, é a identidade dele. Então, a gente chega, às vezes, na escola, aí os alunos dizem assim, não, tia, não ensina ele não, que ele não sabe de nada. Mas será que o professor não fez essa sensibilização com a turma de dizer que esse aluno, gente, o João, ele tem deficiência intelectual, vocês sabem que é deficiência intelectual? Leva um vídeo, né? Leva uma história, para que ele se pôr no lugar do colega, se pôr no lugar dele. Então, quando ele vem amanhã, a gente vai ter que ajudar. Mas isso não vai acontecer, não tem problema, você fala uma vez, fala duas, porque é falando a mesma coisa todo dia que os alunos vão começar, que a sociedade muda, né? Que a sociedade muda. Então, é importante que os alunos conheçam a condição do colega. E o professor aí é o nosso papel. Se chegou em fevereiro, você recebeu a lista de seus alunos, a turma recebeu e tem um aluno com deficiência visual, um aluno com deficiência intelectual, chama a professora do AEE e diz, olha só, como é que a gente vai fazer para mostrar à turma que eu tenho esses alunos e que eles precisam. Porque o deficiente visual, ele se incomoda muito com barulho, gente, desorienta, desorganiza ele. O autista, o barulho também, né? Ele agita, aí ele pode ter estereotipias, então ele pode surtar. Quando você vê uma criança surtando, saindo, gritando na sala, então, porque ela tem alguma coisa que está o incomodando, mas essa criança, ela não surta 24 horas, não. Não existe isso, ninguém surta 24 horas por dia. Ele, quando chega em casa, ele não para, ele não fica em casa 24 horas correndo, não. Aí é nesse momento que tem que perguntar à mãe. Mãezinha, em casa, como é que ele faz? Em que momento o que ele gosta? De que momento ele fica mais, ele presta atenção? Tá? Então, essas dicas, que às vezes é a família que traz para os pais, né? Então, tem um momento, sim, que, principalmente no início, que ele está desorientado. Então, o professor, ele sai correndo, tudo bem, ele vai sair correndo. Mas você vai lá e fala, João, Pedro, olha, você gosta de correr, tudo bem, mas só que você tem que ir para a sala, tá bom? Você quer ir para a sala quando? Até você descobrir o que ele gosta. Às vezes ele gosta de um carrinho, ele gosta de um chapéu, de alguma coisa. Aí você diz, não, pois eu vou deixar esse chapéu lá na sala. Vamos, você tem que convencê-lo aos poucos, porque o objetivo é que ele primeiro entre na sala, depois entre com a turma. Então, tudo é um processo, é um procedimento aos poucos, tá bom? É preciso estar aberto para ouvir o outro, né? E ouvir o que o outro tem a dizer. Então, isso é a parte da ação colaborativa. Pode passar. Aí eu trago algumas dicas, né? Da ordem claras, com explicações objetivas. Então, você pode dar a mesma consigna. Gente, olha só, a partir desse texto, vamos circular
os estados físicos da matéria, todos os estados físicos que sejam líquidos. Aí, se você tiver, circule os estados físicos que são líquidos, faça um X no gasoso e pinte o sólido. Impossível, porque você está dando três comandos ao mesmo tempo, numa mesma questão. Então, você pode, aí, como é que a gente pode pensar? Aí você pode, o conteúdo é o mesmo, estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. A atividade é a mesma, só que para a metade da turma, você vai dar essa consigna, circule um, pinte o outro e escreva o outro. O aluno com deficiência, o conteúdo é o mesmo, aí você vai botar, circule o sólido, é só um comando, aí na outro item, pinte o gasoso. Aí no outro item, faça um X no líquido, porque ele vai estar fazendo a mesma atividade de todos os outros alunos. Porém, na hora que o professor for corrigir, a atividade é a mesma, só que a flexibilização, os itens, né? Que enquanto que os outros vão ter, fazer pinte, circule, o dele vai ter. A primeira coisa é isso, a segunda é isso e a terceira é isso. Então, isso que é uma proposta de inclusão. Propor tarefas breves, adotar sequência gradativa, introduzir atividades complementares, né? Aí vai depender, que às vezes a criança que tem hiperatividade, ela termina muito rápido. Então, você pode pensar introduzir outras atividades. Aí cada um, eu primeiro tenho que conhecer meu aluno, tem que saber como é que ele é, o que ele fica, o que organiza. Adotar o trabalho colaborativo e flexibilizar o tempo, né? Flexibilizar o tempo, porque uma criança que tem descaligrafia, um aluno que tem descaligrafia, dificuldade na grafia, ele vai fazer uma redação, ele vai precisar de mais tempo. Então, enquanto uns precisam de 1 hora, você vai ter que propor. Às vezes ele diz assim, tia, eu não quero fazer agora. Eu digo, tudo bem, você não quer agora, mas você vai fazer quando? Depois do recreio, pois depois do intervalo você vai fazer. E o que você falar tem que ser cumprido. Depois do intervalo, você vai dizer, Pedro, vem aqui. Lembra que você disse que ia fazer depois do intervalo? Então, você vai fazer agora. Ah, eu não quero fazer. Mas aí você não está cumprindo. Então, eu vou ficar muito triste, isso não é certo, e você vai ficar sem a nota. E essa história de dar 10 para o aluno passar, aluno com deficiência passar, isso não existe, gente. O aluno precisa aprender. Virou cultural. Não tem lei nenhuma que diz que os meninos com deficiência têm que tirar 7. Não existe essa lei, eu quero ver qual é a lei que está. Não existe nenhuma lei para isso. Né? Então, claro que o objetivo não é reprovar ninguém, mas também não é uma vergonha você chegar no ensino médio e tem aluno surdo que não sabe ler, aluno com deficiência intelectual que não sabe ler. Então, o que a escola fez? Né? O que nós fizemos? A gente aprovou, passou de ano em ano. Então, o que nós fizemos com esse adolescente, esse adulto? Mas isso é uma questão para uma outra live. Pode passar aí. Aí, celebrar o progresso e as conquistas de seus alunos. E eu gosto muito disso e tenha muito cuidado. Por quê? Aí o aluno faz de qualquer jeito. Você tem uma atividade, ele vai, escreve, ele risca. Aí o professor, tá linda a atividade. Não tá lindo, não, gente. A atividade não tá certa. Então, você tem que falar. Claro que você vai dizer, isso tá tudo errado. Você vai dizer, Pedro, vem aqui. Olha só, sabia que eu tenho certeza que você consegue fazer melhor? Olha como é que tá. Vamos ver aqui. Você abre um livro. Você tá vendo como tá pintado dentro do mesmo? Será que você consegue? Vamos tentar? Porque isso aqui a tia não gostou. Você pode fazer melhor. Então, você precisa dizer as palavras certas. Precisa falar a verdade. Mas, claro, com respeito, porque eu preciso elevar a autoestima desse aluno. Tá vendo como eu disse que você conseguiu? Né? Colocar-se no lugar do outro, né? E conhecer, utilizar ferramentas, organizar o tempo, materiais, registrar, gente, né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa, terminou a aula, fazer diário, registro. Gente, como foi o Pedro hoje?
Aí aquele registro, você senta com a professora da educação especial, né, para ela lhe dar uma luz, para juntos pensarmos, né, em estratégias. Pode passar. Irá. Oi? Irá. Iracema. Teu microfone está aberto, tem como tu fechar? Eu acho que já fechou. Mas quem abriu a sala pode fechar também o microfone. Pode passar, o Val. Pronto, aí eu vou trazer alguns modelos de flexibilização das atividades. Só que eu pensei, como eu tinha dito a vocês, eu pensei que era só infantil e fundamental 1. Mas, na minha fala, eu estou trazendo, né, algumas atividades que é muito parecidas também. Não é a atividade que é parecida, que é diferente, mas é a forma como a gente pode flexibilizar. Ó, a professora vai trabalhar com a história, né, do Chapeuzinho Amarelo. Então, uma história, ela tem alunos com deficiência ou com dificuldades. Então, ela vai fazer a leitura normal para toda a sala, né, de forma compartilhada, está fazendo tudo. E ela pode usar também recursos, tecnologias, ela pode, né, às vezes é um vídeo, pronto. Aí, como é que ela pode... Ela fez isso, ela junta todos. Aquele aluno com autismo, ele pode estar olhando para o teto, não tem problema. O importante é que ele participe da rodinha, que ele esteja lá. Você diz, Pedro, agora olha para cá. Você vai chamar a atenção dele. Porque as crianças com deficiência, elas têm ilhas de inteligência preservadas. A escola vai dando informações que você pensa que o aluno não está captando. Não é da forma como os outros fazem. Então, de repente, você toma até um susto. Vale, esse menino aprendeu a ler? Mas ele aprendeu a ler das mesmas hipóteses de escrita, do mesmo jeito, só que não como você percebeu. Porque ele vai captando as informações. Por isso que a escola tem que dar as informações, mesmo que o aluno ele não respondeu, ele fica olhando para você. Mas você tem que dizer, olha, isso aqui é uma montanha. Do jeito que você está ensinando montanha, relevo, caatinga, qual é o solo da caatinga? O solo massapé. Então, você vai falar para ele, Pedro, ó, esse solo aqui é o solo massapé. Mesmo que ele esteja olhando para o teto, não tem problema, mas você tem que oportunizar. Isso que é oportunizar, que ele participe. Pode falar, Lia. Aí pode passar, Val. O que eu percebo é porque, assim, ó, a maioria dos alunos, eles gostam muito de participar oralmente. Mesmo tendo aqueles que já sabem ler, escrever, mas eles têm uma certa resistência quando chega nesse momento. Você faz uma abordagem de um texto, eles participam. Eu tenho muitos alunos esse ano assim, eles participam, até primeiro que os outros, muito. Tem ansiedade de participar logo e responder sobre aquele texto. Localizar palavras, localizar informações, eles conseguem. Mas na hora de fazer a parte escrita, eles têm resistência. Eu tenho observado isso bastante. Eu sei que tem alguns que têm dificuldade em leitura, em escrita, mas mesmo aqueles que não têm, quando chega na hora de escrever e de fazer a atividade, eles têm uma certa resistência. Lia, o ideal seria se nós tivéssemos os computadores, os tablets, né, na sala de aula, porque como eles gostam muito de jogar, né, hoje a tecnologia está na mão das crianças, né? Dos alunos. Verdade. E os jogos também. Desculpa, você falou agora em jogos, e sempre de acordo com o tema que eu estava trabalhando, no final, se eles ficassem até o final da aula, aí eu colocaria um jogo, de acordo com o conteúdo. Eles adoram. E fazem rapidinho. Isso. Aí, e tem os jogos, exemplo, caça-palavra. Assim, se você fizer um ditado, o aluno tem um medo de fazer o ditado. O ditado é uma estratégia pedagógica tradicional, mas que ela pode virar uma boa situação de aprendizagem, se você souber como direcionar. Exemplo, tem a da forca, tem um joguinho que eu estava até vendo no coisa do meu filho, né? Muito legal, que aparece o desenho para ele escrever a palavra. E ele nem parece que aquilo ali é ditado. Ele vai escrevendo porque no final ele ganhou, né? Aí, acertando a escrita.
Então, por isso que nós colocamos, né? Hoje, a proposta de inclusão, nós precisamos de recursos, porque com esses recursos, a gente consegue oferecer essas atividades que o aluno não gosta de escrever e ele nem sabe que ele está escrevendo. Se você tiver, né? Se nós tivermos isso na escola, né? A exemplo, gente, ó, naquela atividade, você leu a história. Aí aqui, na atividade, ó, assinale quem é o personagem principal do livro. O aluno que não tem deficiência, você pode colocar, escreva o personagem principal do livro. Já aquele aluno que tem uma dificuldade, que tem deficiência intelectual, você pode pedir para ele assinalar. Então, na hora que o professor for corrigir, gente, qual é o principal personagem do livro? O aluno com deficiência vai participar. Porque ele vai dizer, é a Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo diz e ele também, porque a atividade dele é igual à que a professora está falando. E isso vai fazer com que ele acredite que ele pode aprender. E a gente só aprende se a gente acreditar, né, gente? Eu tenho que acreditar que eu posso. Se eu não acreditar, eu não aprendo. Pode passar. Aí tem as outras, né? Assinale as opções de acordo com as coisas de que Chapeuzinho tinha medo. Então, esse aluno, porque o deficiente intelectual, quem tem déficit de atenção, quem tem também surdez, a imagem facilita muito, porque tem as abstrações, né? A abstração para ele é muito difícil. Então, se você fizer na turma, você vai dar a mesma atividade. Escreva as coisas que a Chapeuzinho tinha medo. Para outros alunos, você vai fazer a mesma atividade, mas ele vai assinalar as coisas que tinha medo. Na hora da correção, todo mundo vai poder participar. Pode ir. Próximo. Aí, essa daqui é um plano de aula foi a minha orientanda. Eu não vou ler, né? Depois a Val pode passar os slides para você, mas é muito legal, olha só. Ela trabalhava numa escola, né? E ela tinha o aluno Gabriel com autismo. Então, o que ela fazia no planejamento dela? Isso aqui, ó, o que está de vermelho é justamente a flexibilização para o Gabriel. Então, a roda de conversa, né? Ó, cantar com as crianças a canção popular A Barca Virou. Realizar o estudo do título da música escrita, realizar o estudo da palavra do título, né? Quantas letras tem, quantas letras inicia, qual é a letra final, né? Uma atividade que a gente faz muito, que é da educação infantil, né? 1º e 2º ano. Aí o Gabriel não fala. Aí o que ela coloca para o Gabriel? Ela coloca de vermelho, ó. Então, dispor números móveis e alfabetos de madeira para que Gabriel expresse a sua hipótese. Então, na hora da rodinha, ela vai estar lá com os alunos. E, Mariana, agora é sua vez. Que letra começa? O título da A Barca Virou. Qual é a letra final? Qual é a letra inicial? Aí, na hora do Gabriel, ela vai dizer, agora é a vez do Gabriel. Gabriel, aponte qual é a letra que começa. Aí ele está lá com as letras móveis, ele está lá na rodinha, ela bota as letras móveis e ele vai apontar. Exemplo, ela poderia não usar as letras móveis, ela pode usar a letra móvel para todo mundo, ela poderia não usar para a turma, mas para o Gabriel participar, ele era essencial. Ele só participaria dessa rodinha se tivesse as letras móveis. Então, é muito legal, a gente fez um trabalho, ela ficou 1 ano na escola. Então, todo o planejamento dela, ela escreveu um TCC. O TCC dela ficou maravilhoso, gente. Todo o planejamento, ela coloca de vermelho o que ela vai fazer para o Gabriel. Ela pensando, tem coisas que não vai dar certo, porque somos seres humanos, nós não somos Deus. Né? A gente vai... eu vou trabalhar com isso. Mas, como é que eu posso fazer? Se eu não conseguir, eu não consegui. O importante é que o professor vai parar e pensar naquele aluno. Poxa vida, eu tenho um aluno que não fala. Como é que eu vou fazer para ele participar? Então, era muito legal. Pode passar. Eu não vou ler os planos, não, que foi mais para dar exemplo para vocês, né? De como é que ela faz o planejamento. A mesma coisa aqui. É o mesmo, Val.
Pode passar. Pronto, aqui é o outro, né? Olha, tudo que está de vermelho é a flexibilização para o Gabriel. Então, o conteúdo é o mesmo, eles vão para a brinquedoteca, fazer a rodinha no tapete de letras. Aí o Gabriel, ó, pedir que jogue a pedrinha, observar em que letra a pedrinha, desenhar no quadro. Então, assim, ela faz essa flexibilização. Ele tem que participar. Então, isso é uma proposta de inclusão. É você estar com o mesmo planejamento e você pensar em qual estratégia você vai usar para que ele participe. Pode passar. E esse aqui eu gosto muito. Para mostrar para vocês, aí vai o pessoal do ensino fundamental, né? Aqui tem assim, o professor trabalhou, essa atividade, ele trabalhou com o sistema respiratório, né? É o sistema respiratório e o circulatório. O lado aqui da esquerda, né? Ó, marque o que for correto, afirmar sobre os órgãos do sistema do corpo abaixo. Então, esse lado aqui é para os alunos que não têm deficiência. Aí você veja, ó, os rins fazem parte do sistema urinário e sua função é bombear e transportar o sangue por todo o corpo. Então, são 2 comandos, gente. A criança que tem déficit de atenção, que tem deficiência intelectual, são 2 comandos. Ela tem que pensar que os rins fazem parte do sistema urinário. Ela tem que pensar isso. Ela tem que pensar qual é a função. O coração faz parte do sistema respiratório, que é responsável para retirar os resíduos do sangue, 2 comandos. Os pulmões pertencem ao sistema respiratório e é dentro de seus alvéolos que acontece a troca gasosa. Então, essa atividade aqui, ela tem 2 comandos. O ideal é aí como ela fez a flexibilização, ó. Coloque X, eu nem colocaria X ou E, eu colocaria marque a resposta correta. Ó, o coração faz parte do sistema respiratório, os pulmões pertencem ao sistema respiratório, o funcionamento de um sistema do corpo depende do funcionamento dos outros corpos, né, dos outros sistemas. Então, essa é a flexibilização. O aluno, o conteúdo é o mesmo, o professor está trabalhando no sistema respiratório, só que para o aluno com dificuldades, deficiência, ele vai fazer, enquanto o outro vai marcar o correto, mas a consigna, né, cada item é mais amplo, o outro vai ter os mesmos itens, mas só que ele com comando só. Essa é a prática pedagógica que a gente precisa fazer dentro de uma proposta de inclusão. Pode passar. Aí esse aqui eu também gosto muito desse. Não vai dar para ler não, que ele está pequenininho, mas eu vou dizer a vocês. A professora trabalhou com o Ano Internacional da Floresta. A gente faz muito isso na sala, né? Tem um texto em cima. Esse texto a professora vai ler, que geralmente a gente lê, né? As florestas, em 2015, ela lê esse texto para todo mundo. Aí depois ela diz, gente, agora vocês vão responder o que está solicitando. Então, veja que para responder aqui, o primeiro lado esquerdo diz assim, observe o desenho acima, ele representa, né, o Ano Internacional das Florestas. Ixi, eu não estou nem conseguindo enxergar. Aumenta um pouquinho. Pronto. Preste bem atenção, né, e responda. Por que a floresta é tão importante para todos? Cite 2 motivos. Aí só levanta um pouquinho mais. Então, ó, 2 comandos. Por que ela é importante? Cite 2 motivos. Então, para pessoas com deficiência intelectual, nem pensar. A destruição da floresta ameaça a própria vida humana? Você concorda? Aí ele pergunta lá, você concorda? Justifique. Então, essa atividade aqui, você concorda com essa afirmativa? Por quê? Então, a atividade que ela vai dar para um aluno, a outra do lado direito é a atividade que ela vai dar para o aluno com deficiência. A destruição da floresta é uma ameaça à vida humana? Sim ou não? Ele vai responder.
Por que as florestas são tão importantes para todos? Ele vai responder. Então, veja que ela vai trabalhar o Ano Internacional, a importância das florestas, com todo mundo. O aluno vai estar lá participando de tudo todo, mas na hora da atividade, que a atividade tem flexibilização, é o mesmo conteúdo. Dá trabalho, e muito não é pouco, não. E muito trabalho. Só que o aluno só aprende assim. O aluno com deficiência só vai aprender dentro dessa proposta. Pode passar. Aí aqui eu trago, né, várias, porque aí foi um modelo. Esse aluno tinha autismo, ele não sabia escrever. Então, o que foi que a professora fazia? Ela dava Você veja que o conteúdo é o mesmo, as estratégias. Enquanto o outro vai escrever, ele vai colar. Enquanto o outro vai organizar quantas letras tem, ele vai colar, porque o aluno, ele não conseguia escrever. Então, a flexibilização, ela modificava a consigna, né? Mas não saía do conteúdo. Pode passar. Aí eu gosto muito dessas atividades. Olha, essa é demais. Essa daqui, imagina só. Eu lembro dela, não vou ler aí, não. Diz o seguinte, ela pede para você escrever cada brincadeira, o nome de cada brincadeira, escrever na linha abaixo o nome de cada brincadeira e quantas crianças tem, colocar um número em cima. Então, para o aluno que ela trabalhava, que tinha deficiência, ela colocou apenas 3 brincadeiras e colocou o alfabeto para ele, deu o alfabeto móvel para ele escrever o nome, né? E depois colar, porque ele não sabia escrever, né? Ele era autista, ele é autista, e tinha 5 anos no infantil, e ele não sabia. Mas se você desse aquela ali, ele não ia conseguir nunca. Mas quando você faz uma flexibilização, ele está trabalhando a mesma, mas de forma diferente. Pronto, pode passar. Essa daí pode passar, o Val, que é praticamente a mesma coisa também, né? Você vê que quando ela pede, ela bota para escrever. Também as estratégias que ela foi ampliando, né? Também pode passar essa. Isso. Aí também, é só exemplo, só modelos, né, para vocês conhecerem. Né? Pode passar. Né? Isso aqui eu trago, é uma prancha de comunicação, né? Quando você tem aluno autista com autismo que ele não sabe falar, isso aí a professora constrói, a professora do AE às vezes constrói na sala, né? São pranchas de comunicação, porque ali tem o desenho. Quem não conhece, a gente utiliza muito com alunos com autismo que tem dificuldade, que não falam. Porque ali, cada prancha dessa, ele aponta, né? Às vezes tem beber água, ir no banheiro, não bater a imagem. Então, você vai mostrando para ele as imagens. Uma criança brigando com a outra, aí tem uma imagem que tem um X, que é para você ir falando e ele ir compreendendo as regras da sociedade, né? Esse trabalho se faz muito nas terapias, né? Que o aluno com autismo tem. E na sala de recursos, as professoras, às vezes, elaboram algumas pranchas de comunicação. E ela pode compartilhar dessas pranchas na sala de aula com o professor. Pode passar. Porque eles são muito visuais. Ó. Isso aqui é uma rotina. Lembra que a gente faz a rotina, né? Contação de história, português, matemática, intervalo, hora da história. Então, esse aluno, ela botou a Mônica porque ele tinha um hiperfoco na Mônica, na turma da Mônica. Então, ela escolheu isso e ela colava isso na parede, na ordem, hora da atividade, hora da rodinha. Só que ali, toda hora, ela voltava para a parede para perguntar, voltava lá, dizia, gente, agora, o que vai acontecer? É o parque? E chamava a atenção, Pedro, olha só, agora é a hora do parque. Só que a imagem, o Pedro precisava da imagem. Os outros, só o nome, a agenda que a gente escreve no quadro. Mas para o Pedro era a imagem. Então, ela já fazia agenda com as imagens. Próximo. Pronto, aí aqui foi uma aula, né? Que uma das minhas alunas lá da pedagogia, a gente foi fazer uma aula inclusiva,
que ia trabalhar triângulo, quadrado e círculo. Então, a gente queria pensar numa atividade que todo mundo pudesse, porque nessa sala tinha alunos com deficiência intelectual que nunca participavam de nada, 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 nada. Aí foi que a gente pensou. Aí fez grupos de 3, né? Grupos da turma. Grupos também, você não pode... às vezes, o aluno com deficiência, ele tem uma ligação maior com a turma. Então, tudo isso o professor tem que olhar. E foi incrível, gente. Esse menino participou da aula. Então, aí as minhas alunas ensinou que era... Primeiro, ela levou, né, imagens de triângulo, círculo, quadrado, as formas geométricas. Depois, ela deu o barbante para eles fazerem. Aí, o próximo, né? Pode passar. E eles fizeram, e depois eles colaram, né? Fizeram um cartaz, aqueles fazendo triângulo, e principalmente chamando a atenção daqueles que têm dificuldade, que têm deficiência. É tanto que a professora, ao passar, perguntava: Pedro, e aí, agora, o que é isso? Que forma você fez? Porque você precisa chamar a atenção desse aluno. Você não pode dizer, faça o círculo e deixar eles lá, não. Porque ele precisa que você chame a atenção dele, que você sempre chame. E agora? Agora é o Pedro que vai dizer. Agora é o João. João, e faça o quadrado, mesmo eles estando no grupo, né? Agora eu quero que o João diga qual é a forma geométrica que ele criou. E assim, gente, o nosso olhar, né? Acho que pode passar, acho que eu finalizo por aqui. Acho que é o último, né, Val? Bota aí a última, né? Pronto. Esse não é fácil, em hipótese nenhuma, desenvolver uma proposta de inclusão. Ela é possível de ser realizada. A gente precisa, sim, do apoio de uma rede de apoio, né? Aí eu trago, né, do Brecht, né? Nada deve parecer impossível de mudar. Não é simples, mas a gente, aos poucos, eu acho que a escola já mudou muito, eu acho que as nossas práticas, vocês mesmos disseram aqui, né, no depoimentos, de que trabalhou assim, o aluno conseguiu. Então, é preciso, sim, né, que a escola apoie, que tenha a coordenação, a gestão, a professora da educação especial, ao lado dos professores da sala de aula comum, porque eles que ficam muito tempo com esses alunos, mais do que a professora do AE. Mas a gente também precisa lutar, né, para que as políticas que estão elaboradas, homologadas, sejam colocadas em prática de uma forma eficaz. Né? Enquanto nós não tivermos nessa luta, e uma coisa eu digo a vocês, para mim, a inclusão é a melhor coisa que existe, não essa que está aí. Então, eu tenho que lutar para que aquela inclusão que está realmente pensada dentro do texto, dentro da política, porque a criança aprende com o outro, a gente não aprende só, a gente só aprende na troca, e eles têm que aprender na troca com o outro. Agora, deixar o professor também abandonado sozinho, aí não é inclusão, e não é essa a proposta que foi pensada, né, gente? Aí eu deixo... Pronto, eu finalizo aqui essa minha fala para com vocês. Espero que eu tenha conseguido alguma coisa. Professora, olha, a sua fala, como sempre, assim, é esclarecedora, né? Assim, quantas vezes eu já ouvi a senhora falando e, para mim, sempre é a primeira vez, porque é tudo, assim, né? Assim, a facilidade, né? A leveza que a senhora traz sempre é muito importante para a gente. Né, a gente que trabalha diretamente com os meninos da educação especial, a gente que trabalha com a inclusão. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de nós termos passado mais de 1h30 conversando com a senhora, né, e esclarecendo, né, assim, é muito importante, foi muito importante, porque como a gente muitas vezes não tem, né, assim, essas formações específicas, né, muitas vezes as formações elas são diferentes, né, da própria secretaria, então esse momento para a gente foi muito enriquecedor, pelo menos para mim foi muito enriquecedor. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez, como sempre, a sua disponibilidade, né, só estou de férias, então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. E eu deixo aqui, se alguém quiser mais falar alguma coisa, né, quiser perguntar alguma coisa. A gente teve no chat, professora, algumas professoras dizendo que foram excelentes, né, gratidão, né, a gente está com a técnica da educação do Distrito 4 aqui, da educação especial,
Eu acho que ela ainda está aqui, né, Dani? Dani, quer falar alguma coisa? Está aqui. Eu estou Pronto, aqui a Daniela encantada. Eu peço perdão que eu não pude participar mais cedo, que eu participei de uma reunião há pouco. Eu mesmo não acho, mas eu acho que ainda está acontecendo. Deixa eu entrar, pelo menos eu ouvi um pouquinho a professora. E o tempinho que eu olhei, ouvi, nossa, como a gente aprende tanto. Cada vez que a gente ouve você, que a gente ouve qualquer professor falar sobre... Eu sou encantada por essa temática de práticas, né, pedagógicas inclusivas, que é o que eu penso que é o que devemos sempre estar conversando nas formações, com os professores em reuniões, que realmente a inclusão, o professor do ES está ali na escola, né, para dar esse apoio, suporte aos professores, mas a inclusão só vai se efetivar, né, quando todos, gestão, professores do ES, família, né, juntas, né, se empenharem. Não é como você falou, né, o desafio é grande, não vamos dizer que é fácil, é desafioso, mas é possível, aprendendo aqui e ali, ouvindo aqui e ali, aos poucos a gente vai se apropriando, né? Em compreender que é possível, sim, fazer a inclusão acontecer dentro da escola, práticas cada vez mais inclusivas, né? E aí a gente vai aprendendo e vai vendo que tem ações que são simples, né? De serem executadas, outras realmente requer mais, né? Questão de recursos e tal. Mas eu até fiz alguns, eu e Val, né, já temos alguns cursos com a professora Rita, né, com a professora Mantuan, e cada vez mais eu venho me interessando cada vez mais por essa temática das práticas pedagógicas inclusivas, e que é o que vai fazer com que a inclusão de fato e as aprendizagens aconteçam, né, no ambiente escolar com todos os nossos alunos. Nossos alunos precisam, não podem estar à margem, eles podem estar alheios, né, na sala de aula. Precisam estar inclusos, participando ali dos mesmos objetivos, dos mesmos conteúdos que os colegas têm, né? E vai ter propostas que vai beneficiar todos, né? Práticas pedagógicas realmente é pensar em ações que possam beneficiar todos os alunos. Um aluno vai precisar de uma flexibilização aqui e ali, mudando uma estratégia aqui e ali, né? E a prática pedagógica é muito de metodologias, de estratégias, de uso de recursos, né? Todos podem aprender todos juntos, né? E foi assim, eu estou encantada e obrigada, Val, por esse momento. Queria poder ter ouvido, fiquei feliz que está sendo gravado, depois eu quero ouvir tudo. Daniela, obrigada, viu, por ter aceito o convite da gente, viu? Muito obrigada. Viu? Obrigada também pelo convite. Obrigada, professora Robéria, obrigada, Val, obrigada, gestão e professores da escola. Obrigada. A gente já evoluiu, né, gente? Também não. Eu acho que a Secretaria Municipal, as escolas públicas em si, nós evoluímos. Nós não estamos perfeitos porque a gente precisa que o poder público mesmo, esse poder público maior, que é o Ministério da Educação, faça a sua parte, né? Crie programas e projetos. Ele não pode abandonar as redes de ensino como elas estão abandonadas, não. Tá? É difícil. As redes de ensino estão fazendo curso sozinha, não estão tendo esse apoio do MEC, porque é o MEC que é o dono do dinheiro. Como é que você contrata alguém de fora lá do pessoal para vir, né, pensar no programa se o MEC, que ele era o responsável por isso, e não está fazendo? Mas, mesmo assim, apesar de tudo, a gente evoluiu, né? Nós evoluímos. Claro que a gente precisa, porque a família também é muito difícil, esse trabalho com a família. É tanto que as professoras do AE, elas sempre dizem, quando a família está à frente, os resultados são mais visíveis. Mas a gente não vai ter em todos, né? Eu acredito que 50% as famílias estão à frente, porque tem mães mesmo que estão à frente, que luta, que vai atrás, né? Mas a gente tem outras que não. E isso não é questão de dinheiro, viu, gente? Porque às vezes a gente diz, tem, porque o que eu percebo, muitas pessoas têm condições, aí sabe o que eles estão fazendo? Coloca os filhos no integral, de manhã e de tarde. O menino não faz uma terapia, o menino não vai para fono, não vai para psicóloga, então só fica na escola. Então, não é só uma questão do dinheiro, como eu já vi várias pessoas que são de uma classe menor, mas vai atrás com seu filho, leva para o CREAS, leva para
um programa de assistência, leva para uma fono. Então, assim, é uma questão mesmo de aceitabilidade da deficiência, acreditar na potencialidade do seu filho, né? E a sociedade ajudar. Né? E o poder público, acima de tudo, responsabilizar-se. Não se faz inclusão sem dinheiro, é impossível. É impossível fazer inclusão sem dinheiro, não dá mesmo. Eu que agradeço, gente, vocês. Joana, você quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a todos, agradecer a Robéria. Foi muito esclarecedora a sua fala. Tenho certeza absoluta que abriu um olhar da gente, que é um leque de possibilidades que você trouxe. A gente tem falado com os professores em relação às avaliações adaptadas. É muito importante, provas monitoradas, a gente já tem essa prática. E na coordenação, e a gente está, né, junto com os professores e com a Val, que com certeza é maravilhosa lá no fazer dela, e a gente vai estar junto. Eu agradeço demais, agradeço a todos que participaram, os professores, fiquei muito feliz com a participação, 33 professores participando, isso é muito lindo, é muito bom. E era esse o objetivo da Val no início. Vou abraçar, tu sabes, como eu já falei, que eu tenho formação nessa área e gosto muito, e com certeza a gente vai estar juntos. Muito obrigada, Robéria, muito obrigada, Val, obrigada, Daniela, e obrigada a todos os professores que estiveram aqui com a gente nessa tarde. Eu vou finalizar essa tarde de sexta-feira muito feliz, e um passo muito importante que a gente está dando. Estou chegando agora, estou há 2 meses só na coordenação, então a gente vai ter muitos, e que bom que a Robéria está. Eu sei que o tempo é muito curto, mas que bom que a gente pode contar com ela. Que bom. Muito obrigada, um beijo para todo mundo e um ótimo final de semana. Ai, amém. Que todo mundo fique com Deus, se proteja, gente, né? Boa tarde, hoje é final de semana. Então, final de semana para todo mundo, e podem contar comigo, estou aqui. É só chamar. Muito obrigada. Obrigada a todos os professores também, Dani, o pessoal do distrito, que eu não conheço. E é isso, né? Professora Robéria, como a gente falou, muito obrigada, e que a gente possa continuar essas parcerias, né? Que a gente vem tentando construir. Também. Mas é isso. Tchau, tchau. Então, beijo para todos. Tchau. Tem que parar a gravação. É, né? Isso, tchau, então. Boa tarde a todos, tá? Até logo. Tchau, Esther. Boa tarde. Foi ótimo. Tá? Boa tarde a todos, foi ótimo. Obrigado, Val. Foi um show, viu? Essa professora Não. Val não teve link para. Foi ótimo. Joana, não teve link para presença, não, né? Teve não. Tá joia, só para tirar dúvida. Eu fiz a presença, eu anotei, viu, Val, de todo mundo. Tá ótimo, obrigada. Eu nem coloquei meu nome, vocês, só pelo nome aqui da VE, que eu sou do Vera, céu, eu tirei não foto, registrei. viu, Vera? Tirei foto. Ah, tá bom, é porque quando começou a reunião, a gente estava na creche, terminando de arrumar a sala, aí eu peguei o carro, vim ouvindo no carro, mas aí podia eu ter perdido alguma coisa, mas eu estava escutando direitinho, quando eu cheguei aqui, continuei, não coloquei meu nome, mas está registrado. A gente vai enviar um resumo, viu, Vera, depois... Tá, mas eu consegui, no carro eu vim no carro ouvindo, certo? Aí quando eu cheguei aqui, tirei alguns prints das telas, muito importante, viu? Amei mesmo. Devia ter mais dessas, viu, pra gente. Vamos ter, se Deus quiser, vamos acontecer várias, se Deus quiser. Joana, pode parar a gravação. Tá. Então a gente pode parar. Já parei, Val. Pronto, tchau, gente. Fiquem com Deus, tchau.